Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Vamos pensar numa coisa. O que a gente conhece hoje como teologia cristã, sabe? Com aquelas doutrinas bem amarradinhas sobre a Trindade, sobre a natureza de Cristo, nada disso apareceu pronto, como que por mágica. Pelo contrário, foi o resultado de um processo, olha, longo, complicado e muitas vezes cheio de conflito. Foi uma verdadeira jornada intelectual e espiritual que durou quase 300 anos, forjada no calor de debates acalorados, de desafios filosóficos e de profundas crises de identidade. E é exatamente esse trajeto que a gente vai percorrer hoje, o caminho para Nicéia. O nosso objetivo aqui é entender como as ideias centrais da fé cristã foram construídas, tijolo por tijolo, a partir da reflexão sobre a experiência dos apóstolos e o que é crucial, em respostas controversas que ameaçavam dissolver tudo. E para nos guiar nessa estrada, a gente vai usar como base a obra excepcional do teólogo John Behr, The Way to Nicaea, que mapeia esse período formativo com uma precisão incrível. Então se preparem, porque isso aqui não é uma simples aula de história, não. É um mergulho na própria lógica de como se formula um dogma. E para a gente já entrar no clima certo da nossa investigação, vamos começar com essa citação do acadêmico Eric Osborne, que o John Behr, muito espertamente, coloca logo no início do livro dele. Essa frase, pessoal, é a nossa bússola. Para entender um evento gigantesco como foi o primeiro concílio de Nicéia, lá em 325, não adianta só ler as conclusões, sabe? Pegar o famoso credo de Nicéia e achar que entendeu. Fazer isso seria como pegar um romance super complexo, ler só a última página e achar que sacou a história toda. As conclusões sozinhas são ambíguas. O que dá sentido para elas, o que dá profundidade, o que mostra por que elas foram necessárias, é o argumento que veio antes. É a jornada, com suas crises, suas propostas, suas refutações, com o vocabulário que foi sendo criado aos poucos. Por isso, o nosso foco hoje não vai ser só o destino, Nicéia, mas o caminho, muitas vezes tortuoso, que levou até lá. A gente vai entender que Nicéia não foi um ponto de partida, mas sim a linha de chegada de uma maratona teológica longa e, olha, fascinante. Bom, então esse aqui é o nosso mapa do tesouro para hoje. A gente começa pelos fundamentos, ou seja, a caixa de ferramentas dos primeiros pensadores cristãos. Depois a gente vai para os grandes desafios que forçaram essa galera a afiar as ferramentas, primeiro com o Marcião e depois com o gnosticismo. Em seguida, vamos ver como a identidade de Cristo foi articulada usando a filosofia com o conceito de logos. Aí o debate esquenta e a gente vai mergulhar na relação entre o filho e o pai. E por fim, a gente amarra tudo, entendendo o legado pré-niceno como a preparação indispensável para os grandes concílios que viriam depois. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar nisso. Antes da gente poder sequer começar a falar sobre os grandes debates que definiram a chamada ortodoxia cristã, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental. Sobre qual base, sobre qual alicerce, os primeiros teólogos estavam construindo o pensamento deles? Quais eram os instrumentos de trabalho, a fonte de autoridade? E a resposta não é uma coisa só, mas o que a gente pode chamar de uma constelação de conceitos que dependem um do outro. Um sistema de autoridade que se apoiava em três pilares: a escritura, o cânone e a tradição. Entender como esses três elementos se encaixavam é a chave para entender todo o resto que vem pela frente. E este ponto aqui é, olha, absolutamente fundamental e para muita gente surpreendente. A fórmula mais antiga que a gente tem do Evangelho, o coração da pregação dos apóstolos, que o apóstolo Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, como algo que ele mesmo recebeu, é que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. A pergunta imediata é, que escrituras são essas que Paulo está falando? Ele não pode estar se referindo ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento, como uma coleção de livros, simplesmente não existia ainda. Ele está se referindo, sem a menor sombra de dúvida, à lei, aos salmos e aos profetas, o que a gente hoje chama de Antigo Testamento. E isso tem uma implicação gigantesca. Desde o seu primeiro suspiro, o Evangelho não é uma mensagem solta, flutuando no vácuo. Ele é, por sua própria natureza, uma proclamação que só faz sentido quando a gente a interpreta em relação a um conjunto de textos que já existia. O Evangelho é, em sua essência, um ato de interpretação, uma nova e definitiva leitura das Escrituras de Israel. Isso nos leva a dois outros termos cruciais, que muitas vezes são entendidos de forma errada por causa de brigas que vieram muito depois. Para a igreja primitiva, escritura e tradição não eram duas coisas que competiam entre si. A tradição, que vem do grego para, doses, significava literalmente o ato de entregar, de transmitir. E o que era entregue? O Evangelho, que, como a gente acabou de ver, é a interpretação correta das Escrituras. Então, a tradição era o método, o ato de passar essa interpretação para frente.
E o cânone? Do grego canon, a palavra significava vara de medir, regra, critério. Antes de ser uma lista fechada de livros, o cânone era a regra da verdade ou regra da fé, um tipo de resumo da narrativa dos apóstolos sobre o Pai, o Filho e o Espírito. E esse resumo funcionava como a chave de leitura, a lente correta para ler as Escrituras e enxergar nelas a figura de Cristo. O cânone era a hipótese de trabalho correta para ler o corpo da verdade, que era a Escritura. Juntos, todos esses elementos formavam um sistema de autoridade super coeso, em que uma coisa dependia da outra e que foi articulado de uma forma magistral por um dos maiores teólogos do século II, Irineu de Leão. Vejam como tudo se encaixa direitinho. A Escritura, ou seja, as Escrituras judaicas, era o corpo textual da verdade. O Evangelho apostólico, a proclamação de Cristo, era a chave de leitura que abriu o sentido profundo dessa verdade. O cânone da verdade, ou regra da fé, que muitas vezes era ligado às confissões que se fazia no batismo, era a cristalização, o resumo dessa chave de interpretação. E, por fim, a sucessão apostólica, aquela linha de bispos que, em tese, voltava até os apóstolos, não servia para garantir novas revelações, mas para assegurar a transmissão pública e fiel da tradição, ou seja, da maneira correta de ler a Escritura para proclamar o Evangelho. Era um sistema completo, fechado, que se autossustentava, projetado para garantir fidelidade à mensagem original. Mas aí vem a pergunta. Essa estrutura toda, tão bem articuladinha, que hoje parece a espinha dorsal do cristianismo histórico, foi aceita assim, numa boa, de forma pacífica e unânime? A resposta é um enfático, um retumbante não. Esse sistema normativo não surgiu num ambiente de tranquilidade e consenso. Muito pelo contrário, ele foi forjado no fogo, em resposta a desafios intelectuais e espirituais que questionavam a própria essência da fé. Quem era Deus? Quem era Cristo? E talvez a pergunta mais importante naqueles primeiros debates: quais textos realmente importavam e como é que eles deviam ser lidos? A ortodoxia, como a gente vai ver, foi uma conquista, não um ponto de partida. Então, o ponto crucial que a gente precisa guardar desta primeira sessão é este. Antes de entrar nas grandes batalhas teológicas, a corrente principal da Igreja estabeleceu sua caixa de ferramentas de interpretação e de autoridade. A fé se baseava numa leitura de Cristo como centro das Escrituras judaicas, uma leitura cuja chave era a regra da fé e cuja transmissão era garantida pela sucessão apostólica. Agora que a gente já conhece o kit de ferramentas, vamos analisar o primeiro grande desafio que ameaçou quebrar uma dessas ferramentas essenciais, a própria Escritura. Vamos ao fascinante e perigosíssimo desafio de Marcião. Em meados do século II, lá por volta do ano 144, uma figura poderosa e carismática chega a Roma. O nome dele era Marcião, um rico dono de navios que veio do Ponto na Ásia Menor. E Marcião não era um filósofo qualquer, não. Ele era um organizador, um homem de grana e influência que fundou uma rede de igrejas que virou uma concorrente séria para a igreja que se dizia apostólica. E a proposta teológica dele era, ao mesmo tempo, simples e devastadoramente radical. Ele propunha cortar o cristianismo de todas as suas raízes judaicas, criando, na prática, uma religião completamente nova. O problema do Marcião começava, como John Behr nos lembra citando Tertuliano, na interpretação dos textos. Ao ler as escrituras judaicas de forma literal, Marcião ficou chocado. Ele via ali um Deus que lhe parecia caprichoso, violento, preocupado com leis, com sacrifícios, um Deus tribal. E ele concluiu, de uma forma que para ele era lógica, que esse ser, o criador do mundo material, o Demiurgo, não podia ser o mesmo Deus Pai, bom e amoroso, que Jesus Cristo veio revelar. Para Marcião, eram dois deuses distintos e inimigos, o Deus justo, mas inferior, da lei, e o Deus bom, superior, do Evangelho, que até então era um total desconhecido. Para provar sua tese, ele escreveu uma obra chamada Antíteses, onde ele colocava lado a lado passagens do Antigo e do Novo Testamento para mostrar que elas eram irreconciliáveis. Se a premissa de Marcião era de que existiam dois deuses, a solução prática dele foi drástica. Primeiro, ele jogou fora completamente as escrituras hebraicas, que para ele eram só o registro das ações de um Deus inferior. Em seguida, ele propôs o que foi, na prática, o primeiro cânone de um Novo Testamento, mas era um cânone cuidadosamente editado para caber na teologia dele. Consistia em só um evangelho, uma versão de Lucas, e 10 cartas do apóstolo Paulo. E mesmo esses textos foram purificados. Marcião removeu cirurgicamente qualquer citação do Antigo Testamento, qualquer referência positiva à lei, aos profetas ou ao Deus de Israel. Ao fazer isso, ele criou um Cristo que surge do nada, sem história, sem profecia. Um ser divino que desce ao mundo de repente, sem nenhuma conexão com a história da salvação de Israel.
A Igreja Apostólica percebeu na hora o perigo existencial que a proposta de Marcião representava. Porque ao romper com as escrituras hebraicas, Marcião não estava só rejeitando um monte de livros antigos. Ele estava, na prática, rompendo com o próprio Deus que se revelou na história da criação e da aliança. Ele estava criando um Cristo desenraizado, sem o que se chama de economia da salvação, aquele plano divino que se desenrola ao longo do tempo. A visão dele transformava o cristianismo, que era uma fé histórica, baseada em eventos reais e promessas cumpridas, numa espécie de filosofia gnóstica, fora do tempo. A Igreja entendeu que perder o Antigo Testamento significava perder o Deus da criação, significava admitir que o mundo material é obra de um Deus mau ou ignorante, e, no fim das contas, significava perder a coerência da própria revelação. Portanto, a crise com Marcião teve um efeito paradoxal, mas profundamente formador. Ao tentar dividir Deus e amputar a Escritura, Marcião forçou a Igreja a afirmar com mais força e clareza a unidade do único Deus da criação e da redenção e a unidade inseparável dos dois testamentos. A resposta a Marcião solidificou a ideia de que o Antigo Testamento é a Escritura cristã. Vimos então a resposta para aqueles que queriam uma Escritura sem passado, com o cânone fechado e mutilado. Mas e o desafio oposto? E aqueles que queriam uma escritura sem limites, com o cânone que na prática se dissolvia em interpretações subjetivas e infinitas. É o que a gente vai ver agora com o gnosticismo. Se Marcião representou o perigo da exclusão radical, fechando o cânone de uma forma drástica, o gnosticismo representou o perigo da dissolução. Pensadores como o brilhante e influente Valentim, que também estava em Roma na mesma época do Marcião, usavam não apenas as escrituras, mas uma gama enorme de textos, de forma criativa e imaginativa. No entanto, segundo os oponentes deles, como Irineu, essa criatividade era descontrolada, era subjetiva e, no fim das contas, colocava a revelação pública da Igreja abaixo de uma suposta revelação privada e secreta, a gnosis. Aqui a gente tem os dois extremos da crise sobre a Escritura no século II. De um lado, Marcião, com sua tesoura, cortando fora o passado judaico. Do outro lado, os gnósticos, como Valentim, para quem a autoridade final não estava no texto em si, mas na gnosis, o conhecimento secreto, intuitivo, a revelação interior que só os espirituais podiam acessar. Para eles, a Escritura era como uma caixa de ferramentas simbólicas, um baú de mitos e imagens que podiam ser livremente reorganizados para expressar suas próprias e complexas cosmologias. A questão não era o que o texto dizia, mas o que ele podia significar para o iniciado. Essa citação do Valentim, que foi preservada por um dos seus oponentes, é, extraordinariamente reveladora. Para ele, a verdade autêntica brota do coração. A Escritura é apenas uma das muitas expressões dessa verdade interior, ao lado da filosofia grega, da mitologia e de outros escritos. Isso vira o jogo da autoridade de cabeça para baixo. O intérprete visionário não está mais a serviço do texto, tentando descobrir o seu significado. Ele se torna a própria fonte da verdade, usando o texto como matéria-prima para as suas próprias criações mitológicas. A distinção fundamental entre a fonte da revelação, o texto apostólico, e a interpretação, o trabalho do teólogo, simplesmente desaparece. A resposta mais poderosa e duradoura a esse desafio gnóstico veio, mais uma vez, de Irineu de Leão. Na sua obra monumental Contra as Heresias, ele usa uma analogia que é simplesmente genial: a do mosaico. Ele diz que os gnósticos são como alguém que desmonta um belo mosaico de um rei. Eles usam as mesmas peças, as mesmas palavras, as mesmas frases e parábolas da Escritura que a Igreja usa. Só que, usando essas mesmas peças, eles criam uma imagem completamente diferente e falsa, a de uma raposa. E como eles conseguem enganar os desavisados? Porque as peças são as mesmas. O que falta, diz Irineu, é a hipótese ou a ordem taxis correta. Somente aquele que conhece a regra da verdade, o esboço original do rei, pode pegar as peças e colocá-las no lugar certo para revelar a verdadeira imagem de Cristo. O significado não está nas peças isoladas, mas na sua correta organização. Então, o ponto crucial aqui é que, ao responder a essas duas crises opostas, a Igreja do século II foi forçada a solidificar e articular com muito mais clareza as ferramentas da sua teologia. Contra Marcião e sua escritura mutilada, a Igreja afirmou um cânone de escrituras unificado que incluía os livros dos apóstolos e os profetas de Israel. Contra os gnósticos e sua interpretação sem limites, a Igreja afirmou um cânone da verdade como a regra pública e apostólica para interpretar corretamente esse corpo de textos.
Ok, consolidamos as ferramentas. Agora, vamos ver como essas ferramentas foram usadas para esculpir a figura central da fé: Cristo como Logos, a Palavra de Deus. Com as ferramentas de interpretação mais bem definidas, a tarefa teológica agora se voltava para a questão central: como articular a identidade de Jesus Cristo? Como explicar a sua relação com Deus Pai e com o mundo de um jeito que fosse, ao mesmo tempo, fiel à Escritura e que fizesse sentido para a cultura greco-romana da época? A resposta foi encontrada num conceito de uma riqueza filosófica e teológica imensa: o conceito de logos, que a gente traduz como verbo ou palavra. Ele se tornou a ferramenta conceitual-chave para essa tarefa monumental. A genialidade de escolher o termo logos está na sua capacidade de ter múltiplos significados. Para um público educado na filosofia grega, logos era um termo superfamiliar. Desde Heráclito e especialmente para os estoicos, o logos era a razão universal, o princípio divino que permeia, ordena e dá sentido a todo o cosmos. Ao mesmo tempo, para um leitor da tradição bíblica, o termo lembrava a palavra do Senhor, Dabar Adonai, que no Antigo Testamento é uma força que cria e que revela. O prólogo do Evangelho de João já tinha feito essa conexão de forma magistral. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne. Os teólogos do século II, conhecidos como apologistas, viram nesse conceito a ponte perfeita para dialogar com a cultura, argumentando que o mesmo Logos que os filósofos buscavam na razão se encarnou plenamente em Jesus Cristo. Mas o uso do termo Logos não foi um mar de rosas, e passou por uma evolução teológica crucial. Justino Mártir, um dos primeiros e mais importantes apologistas, no seu esforço de tornar o cristianismo palatável para os filósofos, adotou um modelo influenciado pelo médio-platonismo. Nesse modelo, o Deus Supremo, o Pai, é totalmente transcendente e não pode ter contato direto com o mundo material. O Logos, então, funciona como um segundo Deus, um ser divino intermediário, gerado pelo Pai, que cria o mundo e se revela aos patriarcas. Irineu, algumas décadas depois, percebe o perigo dessa abordagem, que podia levar a uma hierarquia de deuses e a um subordinacionismo radical. E ele corrige o curso de forma decisiva. Para Irineu, o Filho não é um intermediário que nos separa do Pai. Ele é a autorrevelação do Pai. Numa de suas frases mais famosas, ele afirma: "O Pai é o invisível do Filho, mas o Filho é o visível do Pai." Ou seja, em Cristo a gente não vê um ser divino inferior, a gente vê o próprio Pai se tornando visível e acessível para nós. E para Irineu, o conceito de logos está ligado de forma inseparável à sua ideia central e profunda de recapitulação, do grego anakephalaioses, que significa resumir sob uma nova cabeça. Cristo, o Logos encarnado, não vem só nos dar um novo ensinamento, ele vem refazer a própria história humana. Ele é um novo Adão. Ele resume em si mesmo toda a longa história da humanidade desde a criação, mas onde Adão desobedeceu, Cristo obedece. Ele vive uma vida humana perfeita, do nascimento à morte, santificando cada estágio da nossa existência. A famosa máxima de Irineu, que ecoaria por toda a tradição patrística, resume essa visão da salvação. O Logos se tornou o que nós somos, humano, visível, mortal, para que nós pudéssemos nos tornar o que ele é, filhos de Deus, imortais, participantes da vida divina. Entendemos então como a identidade de Cristo foi articulada como o Logos divino, a palavra e a razão de Deus. Essa foi uma conquista teológica monumental. Mas como sempre acontece na história das ideias, a solução para um problema acaba gerando um novo, e talvez ainda mais complicado. Se o Logos é Deus e o Pai é Deus, como é que eles se relacionam? A gente está falando de um único ser que se manifesta de jeitos diferentes ou de dois seres divinos distintos? Como, afinal, se pode afirmar a divindade do Filho sem destruir a pedra fundamental da fé judaico-cristã, o monoteísmo estrito? Essa pergunta dominaria o século seguinte. Vamos aos grandes centros teológicos do Império Romano para ver esse debate pegando fogo. E agora a gente entra de cabeça no século III. Os debates sobre a relação precisa entre o Pai e o Filho se intensificaram, virando o foco principal da reflexão teológica em todo o Império. A questão não era mais só para dialogar com o mundo lá fora, mas interna, para definir a própria gramática da fé. E 3 grandes centros intelectuais se destacaram como os palcos principais dessas controvérsias: a capital política, Roma, o grande centro intelectual do Mediterrâneo, Alexandria, no Egito, e a metrópole do Oriente, Antioquia, na Síria. E cada centro desenvolveu uma abordagem e uma sensibilidade teológica particular. Essa era a pergunta no centro de tudo, o dilema que assombrava a teologia cristã. Era um verdadeiro fio da navalha. De um lado, o risco do diteísmo. Se você enfatizasse demais a distinção entre pai e filho, corria o risco de proclamar 2 deuses, traindo o monoteísmo herdado do judaísmo. Do outro lado, o risco do modalismo.
Se você enfatizasse demais a unidade de Deus, corria o risco de apagar as distinções reais entre pai e filho, transformando-os em meros modos ou máscaras de um único ser divino. As respostas propostas foram variadas, sofisticadas e muitas vezes consideradas heréticas, ameaçando dividir a Igreja. Os campos de batalha teológicos foram bem claros e distintos. Em Roma, a grande preocupação era com a monarquia de Deus, sua unidade e soberania absolutas. Isso levou a uma forte reação contra a teologia do Logos, vista como uma ameaça de diteísmo. Teólogos como Sabélio propuseram um monarquianismo modalista, no qual Pai, Filho e Espírito eram só manifestações sucessivas de um único Deus. Isso levou à acusação de patripassianismo, a ideia de que foi o próprio Pai quem sofreu na cruz. Em Alexandria, o gênio de Orígenes buscou um equilíbrio complexo e sofisticado para afirmar tanto a unidade divina quanto a distinção real e eterna das pessoas. Já em Antioquia, o foco recaiu sobre a integridade da humanidade de Cristo, com a preocupação de que uma ênfase exagerada no Logos divino pudesse anular o Jesus humano da história. E aqui a gente precisa parar e falar da contribuição monumental de Orígenes de Alexandria, talvez a mente mais brilhante da antiguidade cristã. Como John Behr detalha, Orígenes foi fundamental porque ele forneceu o vocabulário técnico que permitiria à Igreja articular o mistério trinitário. Ele pegou um termo filosófico, hipóstase, em latim substância, que significava uma realidade concreta, individual e que existe por si mesma, e aplicou ao Filho e ao Espírito. Orígenes foi o primeiro a afirmar claramente a existência de 3 hipóstases divinas. Para ele, o Pai, o Filho e o Espírito são 3 realidades individuais e eternas, não meros modos de ser. Ao mesmo tempo, eles compartilham uma única natureza ou essência divina, ousia. Com essa distinção em que ousia e essência comum e hipóstase existência individual, Orígenes ofereceu uma saída tanto para o modalismo, que confundia as pessoas, quanto para o diteísmo, que as separava em deuses diferentes. Esse vocabulário seria absolutamente crucial para Nicéia e para toda a teologia que veio depois. Outro momento decisivo aconteceu em Antioquia, com o caso de Paulo de Samósata, o bispo da cidade. A visão dele, às vezes chamada de adopcionismo monarquiano, representava a tendência de Antioquia levada ao extremo. Para preservar o monoteísmo e a plena humanidade de Jesus, Paulo ensinava que o Logos não era uma hipostase pessoal, mas uma força impessoal, a sabedoria de Deus. Essa força habitou no homem Jesus de uma forma especial. E por seu avanço moral, prokopé, Jesus foi progressivamente divinizado e adotado como filho. Ele foi condenado por um concílio local em 268. E a importância desse concílio é imensa, porque ele afirmou, talvez pela primeira vez num documento oficial, que o Filho é Deus em essência e subsistência, ou sia kai hypostase riteon, desde antes dos séculos, rejeitando categoricamente a ideia de um homem que se tornou Deus. Fica claro, portanto, que no final do século III, embora a formulação final ainda não tivesse sido alcançada, o campo de batalha teológico estava claramente definido. As ferramentas conceituais, como hipóstase e ousia, tinham sido forjadas. Os parâmetros da ortodoxia estavam sendo estabelecidos no sínodos locais. A Igreja caminhava para um consenso de que qualquer solução final teria que afirmar ao mesmo tempo 4 pontos. O Filho é verdadeiramente divino por natureza, não por adoção. Ele é eterno como Pai, não uma criatura. Ele é realmente distinto do Pai, não um modo. E apesar de tudo isso, ele não é um segundo Deus. O palco estava montado para a grande controvérsia ariana, que levaria diretamente a Nicéia. Vamos agora concluir analisando o legado de todo esse complexo caminho. Ao olharmos para trás, para os 3 primeiros séculos da era cristã, é crucial entender que esse período não foi só uma pré-história de Nicéia, um mero prelúdio. Foi o período formativo por excelência. Foi o laboratório teológico onde as questões foram levantadas, o vocabulário foi criado, as heresias foram testadas e os limites da ortodoxia foram demarcados. Sem o caminho percorrido por figuras como Irineu, Tertuliano, Orígenes e os participantes dos sínodos de Roma e Antioquia, o debate em Nicéia não teria sido sequer possível ou inteligível para os seus participantes. Nicéia colheu os frutos de 300 anos de intensa reflexão. A progressão dos eventos e das ideias é clara. Não foi um salto dogmático, mas um desenvolvimento gradual, quase orgânico, impulsionado pela controvérsia. Cada etapa foi uma resposta a um desafio específico, forçando um aprofundamento e uma maior precisão na linguagem da fé.
A circulação dos escritos apostólicos levou à questão do cânon, levantada por Marcião e pelos gnósticos. A resposta a eles, por Irineu, solidificou a hermenêutica da Igreja. A articulação da identidade de Cristo como Logos levou à questão da sua relação com o Pai. E os debates sobre essa relação em Roma, Alexandria e Antioquia forjaram o vocabulário que seria usado para resolver a crise ariana. Há uma lógica histórica inegável nesse processo. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Quais são as grandes conclusões desta nossa jornada? Primeiro, que a teologia cristã se forma na controvérsia. A precisão dogmática é muitas vezes o resultado da necessidade de refutar uma ideia considerada falsa. Segundo, que a pergunta quem é Jesus Cristo é a questão central, é o motor de todo o desenvolvimento teológico primitivo. Terceiro, que o campo de batalha onde essas questões foram travadas foi invariavelmente a interpretação da Escritura. Quarto, e talvez o mais importante, que a ortodoxia não foi um ponto de partida perfeitamente claro, mas um ponto de chegada, um consenso construído com um esforço intelectual e espiritual enorme para se manter fiel à revelação apostólica original. E por fim, que Nicéia não é o começo da teologia, mas a culminação de todo esse processo que a gente analisou hoje. Isso nos deixa com uma grande questão para reflexão. A jornada para Nicéia, com suas disputas, seus becos sem saída e seus avanços conceituais, nos força a pensar sobre a própria natureza da verdade religiosa. A igreja primitiva certamente se via como guardiã de um depósito da fé, descobrindo e desvendando o significado de uma revelação dada de uma vez por todas. No entanto, é inegável que ela construiu uma linguagem, um sistema conceitual, com ferramentas da filosofia grega para articular essa verdade em resposta a desafios históricos concretos. Então, a verdade é descoberta ou é construída? Talvez a resposta não seja um ou, mas um e. Talvez a verdade religiosa seja ambas as coisas. Uma realidade descoberta que exige uma verdade constantemente e cuidadosamente construída para ser expressa, compreendida e transmitida a cada nova geração. Fica a reflexão. Muito obrigado.